versículo 26, diz assim aos escritores: E 8 dias depois estavam outra vez seus discípulos dentro e com eles comendo. Chegou Jesus e, estando as portas fechadas, apresentou-se no meio e disse: Paz seja convosco. Antes de eu compartilhar a palavra, eu queria o preconceito com relação a pessoas que têm problema com ansiedade e depressão. Eu atendo muitas pessoas que são cristãs. E o que eu percebo é que quando alguém da igreja tem problema de coração, imediatamente os irmãos dizem assim: procure logo o cardiologista. Não é assim? Pressão foi a 22, pelo amor de Deus, vai ao médico até a hora. Mas a gente não diz para a pessoa: procure um profissional, procure um médico, vai tratar. E aí você ouve que alguém está com problema de estômago, muita dor do estômago, a gente ora. Mas a gente também diz assim: ó, é melhor você ir ao gastro. Acho que está na hora de fazer uma endoscopia, não é assim? Mas é interessante que quando o problema é na mente, e aí alguém fala assim, a ansiedade, a depressão, as pessoas dizem: ah, isso é pecado, isso é falta de fé, isso é ausência de Deus. E sabe o que acontece? Muitas vezes a pessoa deixa de procurar ajuda porque ela acaba, de uma forma ou de outra, sendo convencida que aquele problema ali só vai sair se fizer uma oração poderosa, se for expulsar alguma coisa, ou a pessoa piora porque ela acha que ela está em pecado. E assim, você muito sincero com os irmãos. Eu acredito sim que existem espíritos malignos e que muitas vezes podem colocar a pessoa um problema como esse. Mas não é a maioria dos casos. 80%, 90% das pessoas que estão com problema emocional não é demônio, não é falta de fé, nem ausência de Deus. É simplesmente algum problema que ela já viveu lá atrás e que isso ainda está dentro dela e não se resolveu. E por que eu digo isso? Porque eu já ajudei muitas pessoas identificando a causa, tratando, e essas pessoas voltaram para uma vida normal. E aí significa que Deus ele não pode operar? Pode, Deus opera de várias maneiras. Mas Deus opera através de milagre, Deus opera através dos profissionais, Deus opera do jeito que Ele quiser. Não é verdade? Então, se você tem algum problema relacionado à parte emocional, cuidado. Porque às vezes, dos problemas emocionais surgem as doenças físicas. Então, cuide. Bom, vamos agora aqui para a palavra. O texto que eu li para vocês, ele aponta um dos assuntos, na minha percepção, um dos assuntos que é mais importante da vida cristã. Claro que existem coisas que são fundamentais para a vida que nós temos em Deus, nossa salvação. Salvação da nossa alma, nossa libertação. Mas eu quero falar de uma coisa aqui que é tão importante quanto tudo isso, que é a paz interior. Ter paz é algo fundamental na vida de todo cristão. E é tão importante que você vai ver pelo menos 10 vezes Jesus falando, usando a palavra paz. E se ele falou muitas vezes, é porque é muito importante. E eu queria exatamente trazer a vocês hoje uma reflexão sobre a paz interior. E por que eu quero trazer essa reflexão? Porque paz é uma coisa que todo mundo quer. Concorda comigo? Mas poucas pessoas têm. Todo mundo quer, mas poucas pessoas têm. E vocês dizem, mas por quê? Porque a maioria das pessoas hoje, ou elas estão vivendo uma guerra no casamento, ou elas estão vivendo uma guerra com os filhos, ou elas estão vivendo uma guerra com a família, ou elas estão vivendo guerra no trabalho, e muitas delas estão vivendo uma guerra consigo mesmo. E assim, eu vou dizer uma coisa para vocês, de uma experiência que eu tive, que me marcou muito, e é onde eu digo para todos que estão aqui como esse assunto é importante. Uma vez eu fui atender uma pessoa, e eu acho que ela era uma das pessoas mais ricas da cidade, onde eu estava. E essa pessoa tinha cortado os pulsos para tirar a vida. E quando eu fui atender essa pessoa, ela olhou para mim e ela falou assim: Marcelo, eu trocaria tudo que eu tenho para ter paz. Sabe o que aconteceu? Eu percebi que a paz é uma coisa tão importante que você pode ter tudo. Mas quando você não tem paz, tudo perde valor. Então, ter paz é uma coisa que deveria ser, para todos nós, uma das prioridades da vida cristã. E é uma coisa interessante que a gente olha lá para fora e a gente sabe que as pessoas que não têm Deus, elas também não têm paz. A todo momento, a gente vai ouvindo histórias entre vizinhos, entre parentes, no jornal. E isso é compreensível. A gente sabe que quando Deus não está presente, a paz também não está. A questão é compreensível quando isso acontece no mundo. Mas não dá para compreender quando isso acontece conosco. Porque se Jesus nos deu a paz, por que ela nos falta?
Porque a maioria dos cristãos vive uma vida de turbulência. E muitas vezes, algumas pessoas elas tentam justificar e dizer, não, a vida do cristão é uma luta. Estamos sempre em guerra. Eu concordo que em alguns momentos nós temos que passar por tribulações. Mas é momentos. A diferença entre os que servem a Deus e os que não servem é que os que não servem vivem uma vida tribulada e tem alguns momentos de paz. E a vida do cristão deveria ser diferente. Você vive em paz e de vez em quando você tem alguns momentos de tribulação. Mas quando isso não é dessa forma, quando a gente percebe que tem áreas da nossa vida que entra ano, sai ano, entra mês, sai mês, e aí a paz ela desapareceu, a gente tem que parar e pensar, por que isso está acontecendo? Porque uma coisa é certa, Jesus me dá paz, não dá? E Ele dá de graça, não dá? Deixe-vos a paz, a minha paz vos. Você não paga nada por isso, é de graça. Só que a maioria das pessoas elas não sabem diferenciar. Ele te dá de graça, mas para você manter a paz tem preço. E aí vai a questão. Você entrega a vida para Jesus, você vem numa reunião como essa aqui, e aí você diz assim, caramba, saí tão leve, sabe, eu estava precisando. Só que no meio do caminho, quando você chega em casa, ou você acorda no dia seguinte, a maioria, boa parte dos cristãos não sabe preservar essa paz. E ela vai embora. Então eu queria alertar os irmãos hoje, os cuidados que nós temos que ter, para que a paz que um dia Deus te deu, o diabo não roube. Não tire de você. Porque, como eu falei, é fácil a gente olhar para as pessoas lá fora e dizer assim, é a ausência de Deus. Mas é difícil olhar para as pessoas aqui de dentro e dizer, mas qual a diferença? Eles não têm Deus? Por que vive assim? E às vezes a gente se questiona, meu Deus, por que eu estou vivendo isso tudo? E eu vou ser muito sincero com vocês. Na maioria das vezes, não é porque Deus quer. Não é porque Deus está me provando. Muitas vezes nós temos uma grande parcela de culpa quando vivemos essa vida de guerra. Claro que isso não é uma regra. Todo mundo, não. Tem pessoas que às vezes são provadas para serem aperfeiçoadas e cumpridas depois de uma decisão. Mas, em muitos casos, isso não aconteceu porque faz parte de um processo. Aconteceu pela nossa falta de compreensão de como eu preservo a paz que Deus me deu. E aí eu vou pontuar para vocês algumas coisas. E se vocês tiverem caneta, anota. Se tiver com o celular, anota. Porque eu acredito que você deve ir para casa e refletir sobre isso. Porque eu creio que o que eu vou te contar, compartilhar com você hoje pode fazer uma diferença enorme daqui para frente. E eu quero que vocês reflitam sobre isso. Por que muitos cristãos perdem a paz? E o que precisamos fazer para preservar e blindar aquilo que Jesus nos deu o dia? Primeiro, eu descobri o seguinte. Muitas pessoas perdem a paz porque para essas pessoas paz não é um valor. As pessoas elas não têm noção que a ausência de paz pode causar. Tem muita gente que anda doente porque não tem paz. E a ciência também explica sobre isso. Quando você vive num ambiente hostil, estresse, aumenta os seus níveis de cortisol, aumenta os seus níveis de adrenalina, e daqui a pouco você tem problema com pressão, problema estomacal, tensão muscular, insônia. E tudo isso está acontecendo porque em algum momento a paz desapareceu. E o que eu percebo é que, na maioria dos casos, para muitas pessoas, elas perdem a paz porque paz não é um valor. Aí você disse, poxa, mas não entendi, Marcelo. Paz não é um valor para algumas. O que quer dizer isso? É isso mesmo. Eu vou dar um exemplo para vocês. Imagine que vocês têm em casa 2 vasos. Um vaso vocês compraram na feirinha aqui próximo, e você olhou, achou o vaso bonitinho. Quanto é? 20 reais. Você foi lá e deu 20 reais. E aí você tem esse vaso de 20 reais, mas também você herdou um vaso da sua família, que é um vaso raríssimo, que foi da sua mãe. E esse vaso, ele é uma relíquia, e que se você fosse vender o vaso, você poderia talvez tirar em 20 mil reais. Um custa 20 reais e o outro custa 20 mil reais. Qual dos 2 vasos você vai ter o maior cuidado para não quebrar? O de 20 mil, certo? Na hora de limpar,
Qual é o vaso que você vai ter toda a cautela? Mas os dois não são vasos? Mas o seu cuidado aumenta, porque um vaso tem muito mais valor. Tem muita gente que não dá valor à paz que tem e perde ela por qualquer coisa. E vou dar alguns exemplos para vocês. Quem aqui já perdeu a paz no trânsito porque alguém cortou você e quase você bateu? Quem aqui já perdeu a paz porque tinha horário para sair e a esposa ainda está se arrumando? Quem aqui já perdeu a paz porque ouviu falar que alguém da família falou mal de você? Quem já perdeu a paz porque alguém não foi grato por aquilo que você fez? Vocês conseguem perceber que por muita pouca coisa as pessoas perdem a paz? Tem gente que perde a paz porque a toalha está fora do lugar. Não é verdade? Tem gente que perde a paz porque o almoço não saiu na hora certa. Tem gente que perde a paz porque você descobriu que tem alguém da igreja que não gosta de você. A questão é, será que vale a pena perder a paz por essas coisas? O vizinho que fala de você paga as suas contas. Então, o que eu gostaria de dizer para os irmãos? A gente precisa refletir se às vezes coisas que são fúteis, irrelevantes, tiram sua paz. Eu me lembro que eu estava atendendo uma paciente minha como terapeuta, e ela estava me contando uma experiência dela do trabalho, e ela falou assim, aliás, eu falei para ela assim, minha querida, posso me falar uma coisa? Pode falar, Marcelo. Paz não é uma coisa de valor para você não, né? E ela falou assim, não, paz é tudo que eu quero. Não, mas para você não é algo de valor. Não, estou muito falando a paz. Eu acho que você não dá não. Como que você está falando isso? Porque você me contou, você chegou no seu trabalho e a sua equipe ganhou 3 panetones. Vocês cortaram um e comeram. E guardaram os outros 2. No dia seguinte, quando você chegou no trabalho, os outros 2 panetones sumiram. E aí você diz assim, Marcelo, eu fiquei revoltada. Eu comi uma confusão, eu briguei com todo mundo. Isso é injusto, um panetone é para todo mundo, não era para ninguém levar para casa, era para a gente comer aqui. Eu também tenho direito. Resumindo, você quase perdeu o emprego, foi parar na diretoria. Teu supervisor teve que chamar a sua atenção por causa de um panetone. Se paz fosse uma coisa para você de valor, com panetone, sem panetone, o importante é que você tenha o que muita gente não tem, um salário todo final do mês. Tem um monte de pessoas que gostariam de estar no teu lugar, ganhando o que você ganha, e está lá você brigando por causa de um panetone. Você já brigou por causa dessas coisas assim? Para refletir. Quantas vezes, por pequenas coisas, nós perdemos a paz? E eu quero deixar uma frase para vocês refletirem. E em algumas situações, ou talvez em muitas delas, a gente tem que escolher ou ter paz ou ter razão. Muitas coisas às vezes a gente tem razão, mas se você for mexer com aquilo ali, você perde a sua paz. Então coisas que não fazem diferença, não mudam a sua vida, não te prejudiquem em nada, deixa que tua paz vai embora. Você poderia estar vivendo melhor no seu casamento, você poderia estar vivendo melhor com seus filhos, você poderia estar vivendo num ambiente melhor de trabalho. Se você aplicasse essa regra entre ter paz e ter razão, é melhor ter paz. O que Jesus disse? Paz seja convosco. Se paz for um valor para você, não é qualquer coisa que tira ela. Não é um horário atrasado que vai tirar a tua paz. Meu irmão estava falando para mim assim, Marcelo, mas no trânsito é complicado. A pessoa me corta quando eu vou ouvir, eu já estou explodindo, já estou falando, já perdeu a cabeça no trânsito, assim, que você fica... Eu falei, meu querido, você tem uma escolha. Você pode ficar com raiva porque alguém te cortou, ou você pode ficar grato porque Deus te livrou. É uma escolha. Quando alguém me cortou, não aconteceu nada. Glória a Deus. É uma escolha. Eu prefiro ser grato. Você prefere ficar com raiva. Com a minha gratidão, eu brindo minha paz. Você perde a sua. Faz sentido para vocês? Concordam comigo? Segunda coisa que tira a paz, muitas vezes, da nossa vida, é a preocupação excessiva com o futuro. Às vezes você não presta atenção, mas você está preocupado com o amanhã. E Jesus disse, o amanhã pertence a... não pertence a você.
E aí você precisa se policiar. E eu vou contar uma história para vocês. Estava eu e minha esposa. Eu tinha vendido um carro meu para uma agência. A agência comprou o carro, não transferiu o carro e aí veio uma multa. E veio 2 multas. Eu liguei para a agência, vamos resolver. Liguei a segunda, vamos resolver. Liguei a terceira, vamos resolver. Liguei a quarta, falta pouco. Liguei a quinta, está em recessão. Liguei a sexta, não quiseram me atender. Peguei o carro e disse, agora a gente tem que ir lá. E nisso foram mais ou menos uns 4 meses, só por telefone, tentando transferir o carro abençoado. Quando eu entrei no carro no meio do caminho, eu comecei a pensar no futuro. Eu vou chegar lá, vou perder minha paciência, vou discutir, vou dizer que vou processar, vou mandar para o advogado que meu semblante começou a... E o que começou a sumir? No meio do caminho eu pensei assim, por que eu estou pensando nisso? Eu nem cheguei ainda. De repente é tudo diferente, eu estou me estressando sem necessidade. A esposa estava comigo, lembra disso? E aí mudei o pensamento. Parei de pensar naquilo, fui no carro. Quando eu cheguei lá no lugar, uma pessoa disse, seu Marcelo, me desculpa, entra aqui, sente aqui, pega um cafezinho para ele, abre o computador. E deixa eu mexer aqui, me dá seu celular aqui. Resolvi, só me desculpa, tá aqui, ó, vai embora. 10 minutinhos, não briguei, não discuti, não teve confusão. E aí, o que o futuro quis fazer comigo? Tirar a minha? Já perdeu a sua paz? Você fica pensando muito em alguma coisa que você nem sabe se está acontecendo? Outro dia uma paciente me liga e diz assim, ai Marcelo, eu estava numa crise de ansiedade, eu estava mal, estava até tentando falar com você e comecei a ter uma crise de pânico e o que houve? Olha, o tempo fechou aqui e aí começou a cair um temporal e o horário que começou a cair o temporal é o horário que meu filho estava vindo de carro do trabalho para casa. E aí de repente deu 5 horas e aquela chuva forte. Deu 5h10, deu 5h15, meu filho não chega e eu entrei em desespero, entrei em pânico. Comecei a ficar passando mal, falta de ar, angustiado, aconteceu alguma coisa com ele, aconteceu alguma coisa com meu filho. Meia hora depois, a mulher, porque nesse dia ela me ligou, eu falei, passei para ela uma tarefa, faz um exercício assim para você melhorar. Meia hora depois, ela olha o WhatsApp, era a mensagem do filho, mãe, eu estou aqui na avó e eu esqueci de te avisar. Sabe onde era a casa da avó? Do lado da casa dela. Ela sai da porta dela, entra na casa da mãe e volta do menino. O menino chegou a que horas? 5 horas. Não foi para a casa da mãe, foi para a casa da vó. E aí ela teve uma crise de pânico, porque o menino não chegou estando do lado. Perdeu a paz. Porque começou já a imaginar que aconteceu um acidente, o carro bateu, que a chuva desviou, e assim por diante. E aí Jesus, ele nos alerta sobre isso. Que nós não devemos andar ansiosos acerca do dia de possivelmente tem um monte de pessoas aqui que perdem a paz porque fica preocupado demais com amanhã. Claro que nós temos responsabilidades e a gente se preocupa. Mas qual é a orientação que temos quando essa preocupação vem? Lancemos sobre ele toda a nossa ansiedade. Vai orar, Senhor, eu não sei como vai acontecer amanhã, mas eu quero colocar nas suas mãos. É nessa hora que você revela o tamanho da sua fé. Por quê? Porque você não confia em você e nem no outro. Você confia em quem? No Senhor. Faz sentido o que eu estou falando? Agora, quantos de vocês perderam a paz por pensar alguma coisa ruim que no dia seguinte não aconteceu? Sinceramente, 80% das nossas preocupações com o futuro nunca acontecem. Então, controle seus pensamentos. Foque no hoje. Paulo diz, deixando as coisas que para trás ficam, prossigo para a que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Não é isso que ele diz? Deixando as coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Então assim, a gente não pode ficar nem preso atrás e nem desesperado pela frente. Você tem que estar focado. O que eu estou fazendo hoje, o que eu estou realizando hoje, é o que importa. Amanhã pertence a Deus. Eu sei para onde eu vou, e aí eu vou confiando que eu vou fazer a minha parte e Deus vai fazer a dele. Estou ajudando vocês? Amém. Terceira coisa que eu quero que vocês refletam, que tiram muitas vezes a paz. É um vício que muitas pessoas têm, inclusive muitos cristãos. E que vício é esse? Todos nós temos algum tipo de vício. Existem os bons vícios e os maus vícios. Por exemplo, tem gente que é viciado em doce. Levante a mão aqui quem é viciado em doce. Eu já tenho uma coisa aqui, certo? Tem gente que é viciado em refrigerante. Não consegue almoçar se não tiver
refrigerante, não é verdade? Existem bons vícios. Tem gente que é viciada em atividade física. Isso é um ótimo vício. Eu tenho que fazer minha academia, não posso parar. Isso faz bem para a saúde. São os bons vícios. Tem gente que é viciada em ler. Ele é muito bom, né? Mas também tem os maus vícios. Tem gente que é viciada em cigarro. Tem gente que é viciada em pornografia. E tem um vício que muita gente tem, mas não percebe. É o vício de focar só o lado negativo. De focar só os defeitos. Muita gente tem esse vício. E o que acontece? Todo mundo que está aqui, isso me inclui, todos nós temos qualidades e temos defeitos. Concordo? Seu filho tem qualidades, também tem. Seu marido também tem qualidades e tem. Não tem. Sua esposa também tem qualidades e tem. Tem uma pessoa que não tem defeito. Quem é? Jesus. E não, se todas as pessoas têm qualidades e defeitos, o que define a minha relação com as pessoas é o foco. Se eu sou viciado em só ver defeito, todas as pessoas que cruzarem a sua vida, você vai ter problema com elas. Porque você olha, ai, fulano fala alto demais. Ai, fulano é muito metida. Ai, fulano é muito assado. E quando você só vê os defeitos das pessoas, você não vive bem com ninguém. Com ninguém, você não vai viver bem com a sua sogra, você não vai viver bem com o seu marido, você não vai viver bem no ambiente de trabalho. Porque todo mundo tem o quê? Defeitos. Só que todo mundo também tem qualidades. Agora, se você muda o foco e passa a olhar as qualidades, aí você vive bem com todo mundo. Você vive em paz com todo mundo. Porque todo mundo também tem o quê? Coisas boas. E eu vou dar um exemplo para vocês entenderem. Tô ajudando vocês? Você tem uma vizinha. Essa vizinha sua vem morar do lado do seu apartamento. No quinto andar. E aí, com uma semana morando, você percebe que essa vizinha veio para tirar a tua paz. Porque dá 1h da manhã e ela tá com música ligada. De manhã cedo, tu senta na sala, ela tá tomando café, ela tá gritando com o cachorro. E ela tem um pé pesado que parece que tá estremecendo, passa dentro da tua casa. Já juntou isso? E eu assim, meu Deus, tá aqui perto da cruz. Vou começar a orar pra essa vizinha sumir daqui, porque 1h da manhã eu quero dormir, minha parede coral da cama dela, tô deitado e tá ela lá escutando as músicas dela, não tem bom senso. E de manhã cedo tem uma gritaria, grita com o cachorro, grita com o filho, grita com não sei quem. Pelo amor de Deus, você chega aqui, pastora, pelo amor de Deus, minha vizinha, o diabo que chegou lá em casa e tá me tirando a paz. Alguém já teve um vizinho assim? Uma vizinha assim? Já, né? Só que um belo dia, quer dizer, nem sei se é dela, mas um dia, de madrugada, você passa mal. E aí você sente um negócio no peito, aí eu vou deitar, uma aflição aqui. 3h da manhã você acorda e aquilo tá insuportável. Você chama o seu filho e diz assim, meu filho, chama alguém aí do lado aí, porque tô precisando ir pro hospital, o cachorro tá infartando. Seu filho sai desesperado, 3h da manhã, e vai todas as campainhas dos apartamentos. E aí ele toca a campainha da vizinha, que grita, que esperneia, que grita pro cachorro, que você tá orando 1 mês pra ela se mudar, tu tá até jejuando. E essa vizinha vai até a sua porta. Ela tá de pijama de bolinha, pega você com pijama, com tudo, bota você nas costas, leva você, bota você no carro dela, leva você pro hospital. Quando chega no hospital, tu vai direto para aquela sala vermelha. O médico mede a sua pressão, 24, e diz que você tá infartando, dá um remédio aqui, bota no choro, e tira isso, e tira aquilo. Daqui a pouco, você acorda, tá de manhã. O médico diz assim, olha, meu querido, você precisa com urgência um cardiologista, sua pressão tá alta demais, você quase morreu. Se tu levasse mais 15 minutos, não sei se tu ia sobreviver, não. O médico sai da sala e entra a tua vizinha. Oh, minha querida! E tu fica até assustado. Ela pega você, bota você dentro do carro, leva pra tua casa e diz assim, olha, deixa eu te falar uma coisa. Essa semana, eu vou todos os dias fazer comida na minha casa, vou trazer pra você, vou deixar tudo limpinho, e se acontecer qualquer coisa, qualquer horário, você que grita. Agora eu pergunto pra vocês, mudou a percepção? Você vai continuar orando pra ela sair dali? Tu vai continuar com raiva dela? Pô, mas ela continua fazendo barulho, ela continua falando alto. Percebeu? Ela não é uma pessoa de bom senso, a vizinha. Mas ela é prestativa, é servidora. Concorda comigo? Assim é seu vizinho, assim é seu marido, assim é sua esposa, assim é seus pais, assim é seus irmãos. Só que nós somos treinados para ver sempre o lado negativo. Isso é um treino, porque você cresce num ambiente onde você vê as pessoas o tempo todo falando mal umas das outras. Não é? Você cresceu em casa, tá sua mãe falando mal da vizinha.
E daqui a pouco chega o seu pai, tá falando mal do político. E daqui a pouco tá a família reunida e tá falando mal de alguém. Então você é treinado para sempre ver o lado ruim. Você liga a televisão, as notícias são boas ou são ruins? Você vai pro portão e fica 5 minutos com a sua vizinha. Tu acha que ela vai falar coisa boa ou coisa ruim? Entende? A gente é treinado para ver as coisas negativas. Mas você sabe o que Jesus disse? Jesus disse assim, olha, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá. E se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em. O que define como o teu corpo vai reagir são os. Quando você souber o lado bom de tudo, você está feliz, você brilha. Concorda? Você está sempre bem. Você está bem com teu marido, você está bem com teu filho, você está bem com todo mundo. Por quê? Porque você souber o lado. Eu tenho que aceitar o defeito do outro? Não. Você tem que ajudar o outro a sair. Mas tenha certeza, não é massacrando, não é apontando, não é criticando, não é humilhando que tu vai mudar a vida do teu filho, do teu marido, do teu irmão, de quem for. Porque quanto mais você ataca, mais a pessoa se fecha. Você quer ajudar alguém? Elogia primeiro. Uma vez eu estava numa palestra para as mães e perguntei assim: quando a filha de vocês não lava a louça, vocês brigam com ela? Ah, Marcelo, com certeza, tem que brigar, porque não é fácil. Tá? E quando ela lava a louça, vocês elogiam? Engraçado. Quando não faz, briga. Quando faz, não elogia. Aí sabe o que passa na cabeça da sua filha? Caramba, só sabe reclamar. Nunca reconhece o que eu faço. E aí perde prazer até de fazer o pouco que faz, porque o pouco que faz ninguém valoriza. E sabe por que isso acontece? Porque a gente está sempre olhando o lado negativo. Vou contar mais uma experiência para vocês. Vocês estão entendendo? Vocês devem estar vendo um monte de situação da vida de vocês aí, pessoal. Tá lembrando? Lembra disso? Lembra daquele caramba? Mas a intenção é trazer vocês à consciência que talvez algumas coisas vão mudar se vocês mudarem primeiro. A gente quer mudar o outro, mas esquece que a melhor forma de mudar o outro é você mudando. Uma irmã chegou lá para eu atender e ela falou assim: eu vou me separar. Vou me separar, não tô aguentando. E eu falei assim: por que irmão, você vai se separar? Meu marido acha que eu sou empregada. E como assim ele acha que eu sou empregada? Não, em casa. Ele não me diz nada. Aí ela falou assim: pastor, ele comprou um carro. Vendeu o carro. Comprou o terreno. Vendeu o terreno. Ele negocia. E eu nunca senti. Eu não aguento mais ser escravo. E o que você quer? Eu quero me separar. Mas pensa numa pessoa chorando. Ela assim: não tô sentindo, minha irmã. Deixa eu sentar com você. Posso te fazer uma pergunta? Seu marido lhe bate? Seu marido é um bom pai? Ela levanta a cabeça assim, olhou pra mim. Seu marido lhe trai? Que eu sei, não. O seu marido, ele é provedor? Graças a Deus, é muito trabalhador. Eu sei que eu fiz umas 7, 8 perguntas sobre o marido dela. Ela levantou a cabeça, parou de chorar, olhou pra mim e aí a ficha caiu. Ela falou assim: eu tô exagerando, né? Eu falei: tá. Minha querida, você tem certeza que você quer se separar do seu marido? Não quero me separar dele, não. Eu não orientei, eu não aconselhei, não abri a Bíblia pra ela, não disse que ela estava errada, nem disse que ele estava errado. Eu só fiz perguntas. E as perguntas que eu fiz fez ela mudar o foco. Quando ela começou a olhar as qualidades do marido, aí a ficha caiu e ela percebeu que ela estava tomando uma decisão exagerada. E eu falei para ela assim: olha, eu vou lhe falar uma coisa. Se você pegar a mala do seu marido e botar na porta da sua casa, metade das mulheres que moram na sua rua possivelmente irá buscá-lo. Porque na cidade onde nós morávamos, a maioria das histórias que eu ouvi, e vocês sabem como é a cidade interior, alguns devem saber, é o marido que trai, é o marido que bate, é o marido que bebe, é o marido que maltrata. Então, assim, entre muitos maridos, o dela era um anjo. Mas por que ela entrou nessa crise toda? Por causa do foco. E eu queria trazer isso para a reflexão de vocês. Veja se de repente alguns de vocês não focam muito nos defeitos. E automaticamente, se teus olhos forem maus, o teu corpo vai estar em quê? Em trevas. Próximo caso. Qual é a outra situação que faz com que a gente perca a paz?
os relacionamentos tóxicos. O que acontece? Muitas pessoas, elas não são criteriosas na hora de escolher com quem elas andam. E deixa eu falar uma coisa pra vocês. A gente deve tratar todo mundo bem. Concorda com isso? A gente deve ajudar todo mundo. Concorda com isso? Mas não é todo mundo que tem que fazer parte da nossa vida íntima. Não é todo mundo que tem que viver dentro da nossa casa. Não é todo mundo que a gente tem que andar pra cima e pra baixo. Sabe por quê? Porque as escrituras dizem assim: anda com sábio, será? Você fica parecido com quem você anda. E muitas vezes, a gente sem perceber, a gente constrói relacionamentos com pessoas que são tóxicas. E tenha certeza, em algum momento essas pessoas vão tirar a sua paz. Então, a palavra diz assim, devemos ser simples como uma pomba, mas prudente como quem? A serpente. Há uns anos atrás, eu tinha uma amizade, um irmão, que eu considerava quase que um irmão sangue. Eu não tive irmão homem. Deus me deu 2 irmãs mulheres, irmãs de sangue. E esse irmão pra mim era quase que um irmão. Eu andava na minha casa, estava sempre junto, fazíamos a obra de Deus juntos. E a minha esposa, que tem uma percepção maravilhosa, falou assim: Marcelo, cuidado com ele. Eu brigava com minha esposa. Deixa de ser. Meu Deus, tua mente. Marcelo, cuidado com fulano. Fulano não é isso que você pensa. E um dia eu descobri que ela tinha razão. Sabe por quê? Todas as vezes que ele estava comigo, ele só não falava mal das pessoas. O tempo todo. Sentou pra conversar. Ai, fulano é assim, fulano é assado, Beltrano é assim, Beltrano é assado, Ciclano é assim, Ciclano é assado. Só que eu não alimentava a conversa, porque esse nunca foi meu perfil de gastar meu tempo falando dos outros. Mas por eu gostar muito dele, eu ouvia, às vezes tentava amenizar, tentava fazer meio de uma outra forma. Mas isso era um vício dele. Um belo dia, uma pessoa me liga e fala assim: Marcelo, você sabe que fulano tá também falando isso de você? E isso pra mim foi um choque. Porque uma coisa é uma pessoa que tá lá na rua, você mal conhece e ela não gosta de você. Outra pessoa que senta à sua mesa, come do seu prato, dorme na sua casa. Que você divide a tua amizade, o tempo, as decisões. E aí você descobre um dia que essa pessoa, ela não é verdadeira. Porque o problema não é falar mal. É falar pro outro e não pra você. Porque eu acho que o amigo diz assim: olha, vem cá, deixa eu falar com você. Você tá errado. Mas fala na frente. Não fala por trás. Concorda? Amigo te alerta. Agora, se não for teu amigo, ele te expõe. E às vezes a gente tá com amizades da faculdade, do trabalho, da vizinhança, e você não tá percebendo que em algum momento você vai perder a sua paz. Então, cuidado com os relacionamentos que você tem, porque paz é algo tão importante que quando você perde ela, às vezes perde o prazer de viver também. Bom, não vou me estender muito. Eu vou falar de mais 2 coisas que também tiram a nossa paz. A quinta é a falta de gestão das nossas emoções. Nós temos a nossa parte lógica, onde você processa as ideias. E o nosso cérebro tem a parte emocional, que é o que a gente sente. O que a gente sente? Alegria, tristeza, medo, raiva, angústia. Tudo que a gente sente. Vocês já sentiram isso? Quem não sente nada, normalmente tem um problema chamado psicopatia. Todo ser humano, ele sente alguma coisa, com exceção dos psicopatas. Agora, se vocês forem prestar atenção, 80% dos erros que você já cometeu foi porque você estava com as suas emoções alteradas. Por exemplo, quem aqui já ofendeu alguém que ama? Levante a mão. E depois se arrependeu. Você arrependeu? Por que você ofendeu se você ama? Porque na hora você estava com raiva. É uma emoção. Se você conhece a história de alguém que se envolveu com uma pessoa que não presta, a mãe avisou, o pai avisou, a avó avisou, a tia avisou, a prima avisou, todo mundo avisou, mas só ela que não enxerga. Conhece histórias assim? Tem um monte, né? Aí você diz assim: como é que alguém não vê que aquela pessoa vai trazer para você sofrimento? Simples. Por que você se meteu nessa situação? Por causa de uma outra emoção. Qual? Paixão. Não é? Não dizem que a paixão cega? Cega mesmo.
Você tem um aumento excessivo de um hormônio chamado ocitocina, e aí você entra no estado de demência. Você não vê defeito, você não vê dificuldade. Mas o que levou você ao erro? Paixão. Você se apaixonou por alguém que não vale nada? Conhece alguém que fez a autoescola direitinho, mas no dia da prova do Detran foi reprovado? Conhece? E por que foi reprovado? Por causa de uma emoção. Qual? Medo. Ai, fiquei nervosa, deu medo, errei, não passei na prova do Detran. Eu posso ir para a Bíblia e falar que as emoções são as causadoras, muitas vezes, das atitudes erradas. Pedro disse que não conhecia Jesus, concorda? Na hora que ele estava sendo crucificado, ele não estava preso. Eu não sei quem é, tu és um deles, sei quem é. Tu acha que ele falou isso porque ele era mau caráter? Ou porque ele estava com medo? Medo. Você já mentiu por causa do medo? Tá vendo como as emoções elas atrapalham? E o que acontece? Quando você não sabe gerenciar as emoções, automaticamente você vai errar mais. Por isso que eu digo que 80% dos erros que você já cometeu na vida foi porque você não soube controlar as suas emoções. E aí você precisa se atentar para isso. Quando a palavra de Deus diz lá, ele diz assim, ó, bem-aventurados os mansos. Conhece essa passagem bíblica? Diz assim, aprendam de mim que eu sou manso e humilde. Sabe o que é ser manso? É você ter controle emocional. E a sexta coisa que tira a nossa paz. Eu acredito que se abrir talvez alguns de vocês aqui. É a falta de perdão. E deixa eu explicar, porque eu vejo que muita gente confunde a questão do perdão. Porque a pessoa diz assim, mas eu não senti no coração. É muita hipocrisia dizer que eu perdoei, se no meu coração ainda não senti. Já falou isso? Conhece alguém que já falou isso? E aí está um grande erro. O perdão não tem a ver com o que você sente. Porque o perdão ele é uma decisão cognitiva, não é uma decisão emocional. Quando eu perdoo alguém, eu decidi perdoar alguém mesmo sentindo algo ruim por alguém. E por que eu preciso perdoar as pessoas? O perdão não tem a ver com o outro. O perdão tem a ver somente com você. Porque mesmo que você perdoe a outra pessoa, isso não anula o que ela tem que pagar pelo que fez. Porque tudo que um homem planta, um dia ele colhe. Então quando Jesus diz assim, perdoe 70 vezes 7, ele está querendo dizer que assim, então a gente tem que passar a mão na cabeça de quem faz coisa errada, a gente tem que suportar tudo, a gente tem que aceitar tudo. Não. Perdoar é uma coisa, aceitar é outra. Quando eu perdoo, eu estou dizendo para mim mesmo que essa pessoa não me deve mais nada. Não me deve explicação, nem satisfação, nem reparação, não deve nada. Você não me deve mais nada. Isso, você não tem mais expectativa de que essa pessoa mude ou conserte alguma coisa que ela fez com você. E isso faz todo sentido, sabe por quê? Porque não é justo o outro errar e você ficar sem dormir. Não é justo o outro te ofender e você ficar sem paz. Concorda comigo? O que você acha justo? O outro faz um monte de besteira, ele dorme e você não consegue dormir porque tu fica com aquilo dentro de você. Ah, Marcelo, então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que perdoar e deixar ele aprontar de novo comigo? Não. Você não precisa perdoar e dar a mesma liberdade que essa pessoa tinha antes. Ah, mas aí a Bíblia diz que eu tenho que amar todo mundo. É verdade, eu tenho que amar todo mundo. Mas amar não tem a ver com eu ter que receber todo mundo. Eu posso muito bem socorrer essa pessoa num momento de desespero, mesmo ela tendo aprontado comigo. Eu vou lá, socorro, ajudo, faço o que tem que fazer, mas eu não quero. Perto dentro da minha casa. Mas por quê? Porque você está barbado? Não, é porque eu não vou deixar a cobra me morder 2 vezes. Concorda? Agora, se a pessoa se arrependeu, aí é uma outra coisa. E como é que você percebe que a pessoa se arrependeu? Quando ela tenta reparar o dano que ela causou a você. A pessoa falou mal de você, ela chega lá, olha, eu quero te pedir perdão, porque realmente eu não vigiei, falei mal. Ou então eu vim que te devolver o dinheiro que você me prestou, fiquei 1 ano sem pagar, eu estou arrependido aqui, eu estou no seu dinheirinho. Entende? Agora, o arrependimento é a porta que dá uma nova chance. Agora, se não se arrependeu, a palavra de Deus diz bem claro. Não vos associeis com aquele que diz ser irmão, for corrupto, idólatra, maldizente. Ele diz mais, e nem assente à mesa com essas pessoas para comer. Então a Bíblia me respalda, me manter distante de quem não se arrepende, de quem não se converte, de quem não tem atitudes e princípios de um cristão. Mas o perdão, eu tenho que liberar. E quando liberam, é libertador. Você imagina uma pessoa que você emprestou R$1.000. E aí a pessoa diz assim, daqui a 30 dias eu te pago.
30 dias ela não te paga, 60 dias não te paga, 90 dias, e tu liga, e tu cobra, e tu liga. E quando tu vê essa pessoa na rua, o que você sente quando você vê a pessoa andando na rua, depois de 90 dias sem te devolver os R$ 3.000? O que você sente? Ai, sério. Ela até se esquiva, vê o rosto, não é assim que faz? Mas se você disser, você não me deve mais nada. Não muda. Se ela passa por você, tu sente alguma coisa? Significa que quando você libera a pessoa, a emoção que você tem contra ela vai diminuindo e daqui a pouco sobe. E aí hoje eu entendo que a falta de perdão vai tirar a sua paz. Então, libere. Libere a pessoa, você não me deve nada, não me deve satisfação, não me deve explicação, não deve nada. Trate essa pessoa bem, mas só não dê a liberdade no qual você sabe que se tiver, vai te prejudicar. Ajudei vocês hoje. Se chegaram à conclusão comigo que paz é uma coisa importante, conseguiram perceber nessas situações quantas vezes vocês perderam a paz? Enxergaram isso? Vamos fazer uma oração e vamos pedir para Deus Ele fixar na nossa mente o que a gente aprendeu hoje. Que você pode ir para casa e esquecer tudo que eu disse. Não muda nada na minha vida, porque isso eu vou aplicando todos os dias. Mas você pode ir para casa e dizer, caramba, eu vou pôr em prática isso aqui.